Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão e Negócios, o seu espaço de convergência entre gestão pública, inovação, desenvolvimento econômico e setor produtivo. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para o equilíbrio de qualquer sociedade e para a atração de investimentos: a eficiência na gestão de políticas públicas e dos direitos humanos. Para entender como transformar o assistencialismo tradicional, em emancipação socioeconômica e rede de proteção eficiente, nós recebemos hoje uma das principais lideranças públicas da Baixada Fluminense. Ela é advogada, ela é gestora, ela é historiadora, ela está à frente de uma verdadeira virada de chave no município querido aqui nosso de Magé. Seja muito bem-vinda ao nosso microfone, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé, doutora Flávia Gomes. A palavra é sua. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui nessa tarde, nesse convite especial que eu não tinha como negar, para falar de uma coisa que me é tão cara, tão importante, quanto às políticas públicas voltadas para assistência social e direitos humanos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. A honra é toda nossa, secretária. Eu quero falar um pouco da virada de chave, Historicamente, a Baixada Fluminense enfrenta desafios socioeconômicos complexos. E a assistência social, muitas vezes, ela foi enxergada apenas como um braço de distribuição de benefícios emergenciais. Em Magé, nós percebemos um esforço muito claro da gestão para mudar essa percepção. Como tem sido a estratégia da gestão para migrar do assistencialismo puramente emergencial para uma política pública focada na emancipação de famílias, secretária? Antônio, se a gente falar que é uma coisa fácil, você sabe que não é, porque, como você mesmo falou, historicamente, a assistência social e direitos humanos, ela vem realmente enraizada nessa questão do assistencialismo, da benesse, e você está à frente de uma gestão pública, onde você, historicamente, vem de uma cidade, de um local que essas questões ainda eram muito fortes. Foi desafiador, realmente. Mas quando você tem um governo também inovador do teu lado, como o governo do Renato Cozolino, quando nós começamos lá em 2021, pelas mãos da então primeira-dama Lara, que era a pessoa que estava à frente daquela secretaria. Maravilhosa. E eu recebi esse convite para compor aquela equipe. Logo em seguida, enfrentei o desafio de ficar no cargo interinamente. E, desde então, passei a estar, enquanto secretária, com uma equipe maravilhosa, porque eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. Exato. Temos ali uma equipe muito robusta de técnicos, de pessoas técnicas, porque a importância da política pública perpassa também pela política partidária, mas a gente sabe da importância do conhecimento técnico. E quando você começa a olhar essa política com mais empenho, com mais carinho, dedicação, e dentro das diretrizes da política pública de assistência, e você encontra um gestor como o Renato, como a Jamile, como a Lara, que deram todo o suporte e entenderam que a gente precisa trabalhar na questão realmente de tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade social, fornecer a elas meios para que elas rompam com o ciclo perverso da dependência de benefícios, de benesse. Então, você começa a trabalhar realmente dentro dessa lógica. Nós começamos a transformar a questão do benefício, por exemplo, da cesta básica. Lá a gente vinha de um governo que não tinha mais esse benefício, e é um benefício essencial para a sobrevivência de algumas pessoas que estão em situação de miséria profunda. Porém, isso não pode ser simplesmente dar o pão. A gente também trabalha a questão das pessoas entenderem que você está ali por conta de um benefício, mas que esse benefício ele tem que estar vinculado a uma responsabilidade e a entender que aquele benefício ele é provisório, ele não é para a vida toda, e que através dele você vai conseguir meios de sobrevivência que vão te fornecer uma forma de sair daquela situação de vulnerabilidade. A gente inclui essa pessoa em acompanhamento pelo CRAS, acompanhamento por toda a rede socioassistencial, fortalece os vínculos familiares e comunitários dessa pessoa, coloca ela também, a gente diz que a gente faz uma pactuação. Você vai receber essa cesta por tanto tempo, porém você vai ter que aderir ao acompanhamento do PAIF, que é o Programa de Atendimento Integral às Famílias. E aí você
traça um plano para essa vida dessa pessoa junto com ela, porque nada pode ser de cima para baixo, a gente trabalha sempre né, na questão da verticalidade, você tem que entender que você é capaz, que você pode romper com esse ciclo, mas você tem também que aderir ao que a gente propõe, e aí a pessoa pactua com a gente. Maravilha. E aí a gente tem uma série de programas que a gente consegue incluir essa pessoa de geração de renda, faz um pacto também com a Secretaria de Trabalho e Renda, que é uma grande parceira ali do nosso amigo Fernando Cozzolino, inclui essa pessoa no CIP, que é o Centro de Inclusão Produtiva, que é um trabalho do governo federal chamado Acessus Trabalho, para que a pessoa tenha oportunidade de ter contato com o mundo do trabalho. Às vezes, uma pequena oficina de cabeleireiro, transista, design de sobrancelha, começa toda a diferença. Começa ali naquela coisinha de abrir uma portinha dentro de casa, fazer aquele curso pequeno. Daqui a pouco ela se interessa, ela vai se especializar. Daqui a pouco ela é uma mega pessoa dentro daquela área ali, trazendo renda para dentro da casa dela, a chegar um ponto que ela vai falar para a gente: muito obrigada, hoje já não preciso mais da cesta, já consigo caminhar sozinho. Isso já está acontecendo, né? Já está acontecendo, a gente tem vários casos de sucesso. A gente tem mesmo trabalhado na questão da emancipação das pessoas, que Maravilha. É o objetivo realmente da política pública de verdade. Perfeito, minha secretária. Flavinha, manter os cadastros atualizados e realizar a busca ativa em um município com distritos tão geograficamente distantes e perfis tão variados, né, da área rural à litorânea, é um grande desafio logístico. Como a sua secretaria estruturou o CRAS para garantir que a rede de proteção chegue de fato a quem mais precisa, sem deixar ninguém invisível? Esse também foi um grande desafio, né? Você vê que uma gestão inovadora, uma gestão que busca realmente dar à sua população cidadania e dignidade, ela tem que pensar em expandir a rede socioassistencial, não reduzir. Quando nós chegamos em 2021, haviam fechado CRAS. Sim. Por exemplo, o CRAS do Rio do Ouro tinha sido fechado, com uma demanda absurda, onde as pessoas tinham que sair daquela área urbana do 3º distrito para ir ou para o 2º distrito ou para o 6º para poder fazer seus cadastros. Sim. Uma das emergências, né, que o prefeito nos pediu na época foi que voltasse com o CRAS. De imediato, a gente conseguiu colocar o CRAS para funcionar ali dentro. E hoje, mais de 2 famílias ali naquele 3º distrito são atendidas por esse CRAS que foi reaberto. Quantas famílias? Mais de 2.000. Só ali, só ali. Porque os nossos CRAS, nós temos 9 CRAS distribuídos por todos os distritos de Magé. E, fora isso, nós conseguimos também colocar um CRAS itinerante, né, que a gente chama, nossa unidade volante. Ela roda todos os distritos com uma equipe, né, que vai nos lugares mais ermos, mais distantes, aonde o CRAS não consegue chegar. E lá esse ônibus tem atendimento com assistente social, com psicólogo, com cadastro único, e leva todo esse atendimento para essas áreas mais de difícil acesso, onde as pessoas conseguem atualizar seus cadastros, fazer seus atendimentos sociais, e essas demandas são jogadas para o CRAS daquela área de abrangência mais próxima, para que a pessoa fique vinculada, mas ela não deixa de ser atendida de maneira nenhuma, porque esse CRAS consegue ter esse alcance. Então, a unidade móvel, para a gente, foi assim, essencial e tem tido um alcance e uma efetividade muito grande para dar realmente cobertura a todas as pessoas que precisam do atendimento socioassistencial da Secretaria de Assistência Social. Flavinha, eu queria agora fazer a conexão da assistência com outras secretarias. Você falou aqui, né, do Trabalho e Renda do Fernando, né, para poder gerar esse impacto real no desenvolvimento humano. Um dos grandes diferenciais que observamos em Magé é a sua intersetorialidade. Né? Um exemplo é a atuação, o apoio da assistência social em programas voltados para a juventude, como suporte socioemocional, que tem um diálogo com o programa Crescendo Juntos da Educação. Estou certo? Sim. Como essa articulação direta ajuda a prevenir a vulnerabilidade e violações de direitos antes que elas aconteçam? Então, né, essa parceria é fundamental. Né? Eu sempre falo que a parceria com as outras secretarias, com as outras políticas públicas, é que realmente faz com que a gente consiga
êxito no acompanhamento dessas famílias, desses jovens, crianças e adolescentes. Nós temos aí um trabalho muito bacana, né, com a Secretaria de Educação, junto com o CREAS, com o pessoal que trabalha no PET, né, que é o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, o pessoal que trabalha na prevenção de situações de vulnerabilidade. Sempre que tem, por exemplo, esse mês é o mês do Maio Laranja. Nós temos feito um trabalho intersetorial maravilhoso com a Secretaria de Educação, com os outros órgãos também, onde a gente leva para dentro das escolas, junto com essa questão da educação, as informações necessárias para as crianças terem todas as informações em relação à questão do abuso sexual, da exploração. Temos aí a parceria do Conselho Tutelar também, que trabalha junto com a gente. Temos também outras informações que são levadas em relação ao cadastro único, que hoje os jovens têm o ID Jovem, né, que é feito através do cadastro único. A Coordenadoria da Juventude também está sempre em contato conosco para que a gente possa, junto, fortalecer essas políticas voltadas para jovens, para adolescentes, para que realmente eles tenham acesso à informação, a direito, a dignidade, que eles possam evoluir junto com a política pública, porque é o que eu falo, nosso principal matéria-prima nossa são as pessoas. Então, para as coisas darem certo, as políticas públicas têm que andar em sintonia. E Magé tem tido muito isso. Por exemplo, Secretaria de Habitação também. Nós estamos aí com vamos entregar agora 498 unidades de casas populares, né, do Minha Casa Minha Vida. As inscrições estão sendo feitas nos CRAs. Junto com a Secretaria de Habitação, Defesa Civil, a gente identificou as maiores vulnerabilidades do município, pessoas que moram em área de risco, pessoas que vivem em situação de rua, estão sendo priorizadas. Isso tudo por conta do que você falou, trabalho de intersetorialidade, trabalho de políticas públicas se unindo em prol das pessoas que mais precisam, são mais vulneráveis. E agora você está dando uma ênfase muito grande também à mulher, né? Exatamente. Foi criada recentemente a Secretaria da Mulher, sim. que tem muito a ver com um pouco do trabalho que você já desenvolve na Secretaria. Como é que é esse trabalho com a Secretaria da Mulher e a assistência? Então, nesse trabalho começou também, né, lá atrás, né, quando não existia a Secretaria de Assistência da Mulher. A assistência dava todo esse suporte, né? Foi através do governo do Renato que Magé implantou o CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que foi um sucesso, né, por conta da questão das mulheres que não tinham nenhum órgão que elas pudessem recorrer devido à questão da violência, né? Então, foi um marco do governo do Renato, né? Está sendo da Jamília agora também. E aí veio em seguida também o Ser Homem, que é o serviço especializado de responsabilização de homens agressores, porque é o que a gente sempre fala, não adianta combater só o crime se você não tratar a raiz do problema, né? Foi implantado o Ser Homem também, a Patrulha Maria da Penha Municipal, e aí logo em seguida vem a Política da Mulher. A assistência continua tendo todo o contato e tendo toda a conexão, porque as maiores pessoas, a maior parte, né, do nosso público é o público feminino. Sim. A maior parte das mulheres que hoje compõem o cadastro único, elas estão ali como responsável familiar, são mais de 60%, são pessoas, né, mãe solo, muitas delas vítimas de violência. Então, esse trabalho intersetorial com a secretaria, que foi criada agora pela Jamília, tem sido fundamental para dar vez, para dar voz. Nós encaminhamos essas mulheres para cursos que acontecem lá dentro. Nós trabalhamos a intersetorialidade com a secretária Fernanda Arbe, que tem sido assim, uma peça fundamental, né? Está com muita vontade de trabalhar. Beijo, Fernanda. Cheia de ideias, né? Uma pessoa assim, maravilhosa, que tem feito um trabalho assim, muito bacana, mas é o que eu falo para você. Tem toda a autonomia dada pela Jamília também, para ela poder, né, constituir esse trabalho de extrema importância, que é dar a vez, dar voz à mulher, tirar as mulheres dessa situação de vulnerabilidade extrema, porque eu acho que um dos principais fatores é a dependência econômica, né? Então, tem tido vários cursos lá dentro. E assim, né, cursos de qualificação, de capacitação, para que essas mulheres rompam com esse ciclo. E tem sido fundamental esse trabalho de intersetorialidade com assistência, porque a gente consegue colocar esse público nosso ali dentro para que consiga realmente ser trabalhado, né, como um todo, porque a mulher ela tem várias peculiaridades, né, e ali a gente está vendo realmente que a mulher está sendo acolhida, tratada e valorizada do jeito que precisa. Acho que é um marco do governo. Secretária, agora olhando para o viés da inovação, né, em gestão pública, o quão difícil é quebrar os silos governamentais
e fazer com que as secretarias diferentes trabalhem de forma integrada dia a dia. Qual tem sido o papel da liderança nesse processo? Então, é o que eu sempre falo, né? Eu acho que quando você tem líderes que não se deixam envaidecer, né? E nem querer protagonismo só para eles, né? Eu acho que isso daí é muito marcante do governo Renato e a Jamília, eles têm muito isso, né? De querer realmente dar visibilidade a todas as políticas e a todos os líderes e gestores que estão ali dentro. Nós somos um time e esse time ele é muito bem estruturado e as pessoas estão ali, né? Pelo menos as que a gente lida dia a dia, estão ali em prol do bem comum da sociedade. Eu acho que o principal para você trabalhar política pública é você descer do pedestal. Você não pode olhar para você como líder supremo, como uma pessoa detentora de todo conhecimento. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sentar e ouvir minha equipe, ouvir cada opinião, fazer uma decisão coletiva do que vai ser feito. A gente gosta muito de trabalhar, né? A Secretaria de Assistência ela avançou muito. Nós temos um setor de vigilância socioassistencial, nós temos um setor ali que trabalha capacitação contínua dos nossos funcionários. Nós sabemos ouvir, nós temos uma gestão participativa dentro da secretaria, e eu acho que isso tem feito muita diferença. Eu acho que o sucesso de qualquer gestão é você ser uma pessoa que tenha o pé no chão, a cabeça no lugar, saiba ouvir sua equipe e tenha a humildade também de você saber que você não sabe tudo, né? Você está ali aprendendo todos os dias, né? Então, a equipe da Jamília, do Renato, eles me ensinaram muito isso, né? Muito bom, Flavinha. Agora eu quero trazer um pouco para a questão dos direitos humanos, gênero e o impacto econômico. Né? A parte de direitos humanos ela caminha lado a lado com a assistência. Sim. Imagina, nós vimos um desmembramento importante com o fortalecimento de uma secretaria voltada especificamente para os direitos da mulher. Sim. Como assistência social, acho que essa pergunta eu já fiz, né? Essa pergunta eu já fiz. Como assistência social trabalha em parceria nessa frente, especialmente na transição da mulher que sai do ciclo de violência doméstica, né, para a autonomia financeira. Sim, foi isso que eu te falei, né? Nós temos assim uma parceria muito bacana, né, de sempre encaminhar essas mulheres, né, que estão nessa situação de violação de direitos. A gente recebe isso todos os dias nas portas de entrada da assistência, que é nos CRAs, no CREAS, nos nossos equipamentos também de unidade de acolhimento. Né? A gente vê que muitas crianças, adolescentes vão parar lá por causa da fragilidade familiar que existe, porque essa mãe solo, às vezes, ela tem que dar conta de tanta coisa sozinha. Né? Então, a gente avaliando toda essa situação, é feito um trabalho intersetorial. A gente referencia essas mulheres ao CEAM, referencia essa mulher à Secretaria da Mulher e o trabalho tem sido brilhante, sabe? A gente tem ouvido, né, dessas mulheres assim, um agradecimento muito grande por hoje ter esse sistema de proteção que antes não existia em Magé. Isso tem assim, sido realmente um marco. Eu fico muito feliz, porque quando você vê o número de mulheres sendo atendidas, você fala assim, nossa, mas Magé tinha isso tudo de mulher em situação de violência, mas é porque essa mulher não tinha aonde procurar, ela não tinha a quem acolhê-la. Hoje ela tem. Então, esse número aparece porque isso era muito escondido, era algo que ficava realmente muito no limbo. Porque aonde ela ia procurar? Ela ia na delegacia. Às vezes, muitas vezes, ela ia lá, ela era desestimulada a dar queixa, ela não tinha para onde ser encaminhada. Até essa relação com o setor, né, de justiça, das delegacias, melhorou muito depois que a gente implantou o sistema de garantia de direitos das mulheres em Magé. Nós sabemos, Flavinha, que quando uma mulher conquista a sua independência financeira, todo o ecossistema familiar e o comércio local ao redor dela se fortalecem. Como a senhora enxerga o investimento em proteção social e empreendedorismo feminino como um ativo para o próprio desenvolvimento econômico de Magé? Eu enxergo isso como algo muito positivo, né? Porque se você for pegar a realidade hoje das mulheres vítimas de violência, você vai ver que tem um cunho muito grande em relação à questão da escolaridade, da baixa escolaridade, da falta de oportunidade. E, às vezes, esse ciclo ele é histórico e é um ciclo que vem de geração em geração.
a mãe não teve oportunidade de estudar, a filha cresce naquele mesmo ciclo vicioso. Então, quando você pensa o que fazer com essa mulher, né? Que é a mulher que não tem pouco estudo e tudo, né? Porque existem todos os tipos de mulheres que passam por situações de violação de direitos. Não é só a mulher que não tem estudo, é também que tem orientação, que tem esclarecimento. Porém, a gente tem aí um mapeamento, né, dessas mulheres. E aí, quando você vê uma unidade como a Secretaria da Mulher ou o CIP, que é o Centro de Inclusão Produtiva da Assistência, dando oportunidade dessas mulheres se qualificarem com pequenos cursos, né, de qualificação, como eu falei para você, na área da beleza, na área da culinária. É uma porta que você abre para essa mulher que muitas vezes não enxergava nada. Ela não tinha perspectiva nenhuma. A autoestima dela estava lá embaixo, ela estava super infeliz, ela não via nenhuma oportunidade. Quando você consegue colocar ela na rede socioassistencial, você dá a ela uma oportunidade de um benefício social, você dá para ela uma oportunidade de fazer um curso de qualificação, seja ele para começar. É um pontapé inicial na vida dela. E aí ela começa a empreender. Porque lá, tanto no CIP quanto na Secretaria da Mulher, nós ensinamos essa mulher não só a fazer uma sobrancelha, um cabelo, a fazer um bolo, mas como ela empreender, como ela precificar a mercadoria dela, aonde ela vai vender, a forma que ela vai se apresentar, a forma que ela vai se portar numa entrevista de emprego, estimula essa mulher a voltar para a escola através do Enseja, do EJA, para que ela entenda que ela tem, sim, outras opções na vida dela, porque ela pode romper, sim, com esse ciclo, mas que, para isso, ela precisa se enxergar, se empoderar. Então, assim, é muito importante quando você começa a dar essas oportunidades. E aí você vê o comércio crescer, porque essa mulher ela vai comprar os produtos dela na lojinha ali para fazer o design de sobrancelha, né, o material dela, ela vai começar a vender, o capital vai começar a girar, vai começar a entrar dinheiro de alguma forma, ela também vai passar a ser uma consumidora. Tudo isso é uma forma de fortalecer o comércio local, a economia e fortalecer essa mulher também. Perfeito. Doutora Flávia, o município, eu tenho percebido que tem investido severamente na restauração e criação de novos equipamentos públicos, como as novas unidades de acolhimento institucional. Além da estrutura física, o município deu um passo importante ao estruturar legalmente o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Qual o impacto de dar essa robustez jurídica e técnica ao acompanhamento de jovens e crianças sob a proteção do município? Essa situação, né, do acompanhamento de crianças, né, eu vejo isso, primeiro, né, com um olhar muito doído, né, porque a gente sabe que a situação de violação de direito contra as crianças é algo que a gente tem que combater todos os dias. É difícil, né, para a gente falar, mas é necessário que essa rede se fortaleça. Hoje nós temos, dentro do município de Magé, em relação à unidade de acolhimento, nós temos 2 unidades que funcionam acolhendo crianças e adolescentes vítimas de violência, que precisam ser afastados do convívio familiar por conta de alguma situação. Temos também o serviço Família Acolhedora, que são famílias que são capacitadas para acolher crianças e adolescentes que estão no momento de fragilidade, e essas famílias elas recebem para cuidar dessas crianças enquanto elas estão longe do seio familiar ou se possivelmente for por uma adoção, e funciona muito bem esse sistema, mas já tem sido premiado por conta disso, tem sido referência no estado do Rio. Mas a gente vê também que a rede socioeducacional também, ela tem funcionado muito bem, porque a educação tem feito vários trabalhos também de fortalecimento dos vínculos comunitários, porque eu acho que é trazer a família para dentro da escola, trazer a comunidade mais para próxima à escola também, próximas políticas públicas, entenderem de fato como que funciona essa questão da garantia de direito das crianças, que não é só uma responsabilidade familiar, né? Mas é uma responsabilidade comunitária também, de você ver algo errado, você denunciar, você tratar essa criança, esse adolescente, esse jovem com responsabilidade, saber os canais que você pode buscar, procurar, e entender também que o governo não está ali, né, para poder castigar ninguém ou velar o direito de ninguém, né? Nós estamos ali para trabalhar nessa rede de garantia de direitos. Hoje, Magé está bem fortalecida em relação a isso. Temos muitos avanços, um trabalho assim, muito bom
com as políticas de justiça, né? O nosso trabalho com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, tem sido muito bacana. A rede vem caminhando, né, no sentido realmente de dar garantia de direitos. E eu vejo Magé realmente como um avanço muito grande. Nós chegamos ali em 2021, havia só uma unidade de acolhimento. É claro, o ideal é que não existisse nenhuma, né, que criança nenhuma precisasse ser acolhida, mas havia uma, e hoje a gente tem 2 unidades funcionando assim perfeitamente. As crianças são tratadas com dignidade, com respeito, alimentação, direito a lazer, direito a acesso à escola, e o trabalho de intersetorialidade com as outras políticas públicas também ajudam muito a isso a ser fortalecido todos os dias. Flávia, para o empresário ou investidor que nos ouve, né, uma cidade que cuida do seu tecido social e tem governança jurídica nas suas instituições é uma cidade mais segura e estável para os negócios. Como você projeta o futuro social de Magé para os próximos anos com a consolidação dessas políticas? Então, eu acredito que qualquer pessoa, né, que seja sensível às causas sociais podem somar muito com a gente, né? Hoje em dia, a gente está até fazendo um trabalho muito bacana junto à Receita Federal para que as pessoas entendam que elas podem doar parte da sua do seu imposto a pagar, pessoa jurídica ou pessoa física, para os fundos municipais. Hoje nós temos aí 2 fundos que podem receber recurso, que é o Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso. Você pode até 6% desse valor, dar 3% para o Fundo da Criança, 3% para o Fundo do Idoso. Esse dinheiro vai ser revestido em insumos, investimentos, né, nessa área social para que a gente melhore as condições das nossas unidades, as condições de alimentação, de lazer, né, tudo que a gente possa dar para fortalecer a infância e a juventude. Esse dinheiro, com certeza, ele vai ser muito bem alocado, porque o pensamento da gente é sempre trabalhar na questão do crescimento, né, dessa criança, desse adolescente, desse fortalecimento, trabalhar políticas públicas mais robustas também. E a gente sabe, para se trabalhar, hoje a gente precisa de investimento, né? Então, você que é empresário, que tem aí seu imposto a pagar até o final aí, né, do mês de maio, né, que é o mês que as pessoas estão encerrando aí a questão da Receita, com a Receita Federal, você pode estar fazendo essa destinação. Você também pode procurar uma das nossas unidades, que a gente tem um programa muito bacana nas unidades de acolhimento, principalmente chamado Apadrinha Amor. Você pode apadrinhar uma criança, um adolescente. Tem 3 tipos de modalidade. O apadrinhamento afetivo, que você pode levar para casa, passar o final de semana com a criança, fazer uma festa de aniversário. Você também pode ser um padrinho financeiro, abrir uma poupança para essa criança que está lá, para futuramente, quando ela sair, ela ter uma reserva. Ou você pode também pagar um curso para ela de inglês, de futebol. E você pode também ajudar nas nossas unidades. Tem padrinhos que vão lá, fazem festa, passam o dia com eles, doam amor, doam afeto, que eu acho que acho que é a maior riqueza que a gente tem para dar ao outro, é isso, né? É o amor, é o afeto, é a atenção. Então, assim, tem várias formas. E pode ter certeza, isso tem muito retorno. Porque o que você planta, você colhe. Se você planta amor, você planta afeto, você dá um pouco de você pode ter certeza que você plantou uma semente naquela criança, naquele adolescente. Isso faz muita diferença. Tem criança, tem adolescente que nunca ganhou um abraço, um beijo, nunca foi convidado para ir num cinema. A gente tinha um acolhido que ele nunca tinha comido um lanche do McDonald's. E aí eles ganharam a oportunidade de ir assistir um filme. E depois do filme, eles comeram um lanche do McDonald's. Ele falou que foi o dia mais feliz da vida dele. Então, assim, são pequenos gestos que eu acho que o investidor, ele, né, o cara que está bem à frente, né, da questão só financeira, só de retorno, ele vai entender que tem retornos que são muito maiores, porque isso retorna para a sociedade. Uma sociedade mais leve,
pessoas mais conscientes, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade muito egoísta, às vezes, e muito adoecida, porque as pessoas estão realmente esfriando, né, uma com as outras. Eu acho que vale muito a pena investir, sim, tá? Doe, né, seu imposto de renda, doe seu tempo, né? Tem muitas formas de você doar. Procure a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que a gente te encaminha aí para várias opções. É isso que eu ia falar agora, porque, né, você falou tanta coisa bonita, tanta coisa boa, e tenho certeza que a nossa audiência, que a maioria são pessoas formadoras de opinião, empresários que estão nos acompanhando, você sabe agora como podem ajudar. Flávia, a pessoa que quer ajudar, ela procura a Secretaria de Assistência e Direitos Humanos. Onde ela fica localizada? Então, nós ficamos ali no centro de Magé, no edifício Golden, né, que agora é o prédio da Prefeitura Central. No 2º andar, sala 203, né, que fica ali o gabinete. Temos ali toda uma equipe pronta para atender, para dar as orientações. Pode ficar à vontade. Nós temos, né, um atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 até as 17 horas. Quiser conhecer uma das nossas unidades também. Fiquem à vontade, já está vendo? A Flávia convida aos empresários que queiram colaborar. Exatamente. A Secretaria está de portas abertas. Temos vários outros projetos também voltados para idosos, voltados para pessoas em situação de rua. Tá? Flavinha, como o nosso papo é muito enriquecedor, tem muita informação boa, e a gente tem uma audiência que está muito ligada no que nós estamos falando, eu vou permitir umas 2 perguntinhas do público que está nos acompanhando. Estamos recebendo aqui uma enxurrada de perguntas, né? A nossa equipe técnica está me mandando mensagem aqui pelo fone. Eu vou abrir, então, Walter, para 2 perguntas, por favor, do público. Faça a primeira pergunta, por gentileza, para a doutora Flávia. Doutora, por gentileza, só a senhora responder aqui para o público. Perfeitamente, Antônio. A primeira pergunta, doutora, muitas famílias vivem em situação de vulnerabilidade há muitos anos e acabam desacreditadas do poder público. Qual foi a ação mais transformadora que a senhora viu devolver esperança e perspectiva real de futuro para essas pessoas lá em Magé? Essa pergunta é feita pela Rosa Maria de Santo Aleixo. Boa pergunta, Rosa. Doutora, fica à vontade. Então, né, é o que eu sempre falo. Eu acho que nós temos que pensar que assistência social e direitos humanos, como eu falei, não é só uma questão de... Não é, na verdade, assistencialismo. A maior perspectiva nossa é resgatar a cidadania das pessoas. Então, no momento que você é acolhido dentro de uma unidade, de um CRAS, que é a primeira porta de entrada da Secretaria de Assistência, você não está ali, né? Você vai... As pessoas, às vezes, que procuram, ela procura por uma necessidade. E aí, às vezes, é uma necessidade muito específica, tipo, eu vim aqui porque eu estou precisando de uma cesta básica. Porém, quando você é acolhido na sua totalidade, chega lá dentro, você começa a passar por um atendimento técnico qualificado, e esse técnico ele consegue entender que por trás daquela cesta básica ali tem outras questões que envolvem, que são muito maiores. Por exemplo, a falta de perspectiva, o desconhecimento dos seus direitos, né? Porque você ganhar uma cesta básica dentro de uma unidade de CRAS não é um favor, é um direito, é um benefício eventual para uma pessoa que está passando por uma situação de vulnerabilidade momentânea. Só que esse momentâneo ele pode sim passar. Ele tem uma possibilidade de você ter uma gama de opções que você pode romper com esse ciclo. E ali dentro a gente começa a trabalhar as perspectivas dessa pessoa. Quais são as suas potencialidades? A gente começa, às vezes, do simples, né? Que é você participar de uma oficina, que é você fazer um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, você compartilhar seu dia com a outra pessoa, você ver que você não está sozinho, que você tem um braço, que você tem alguém que tem uma história parecida com a sua e que teve uma superação, né? Que você pode, sim, ser acolhido, que você vai ser ouvido, porque as pessoas, às vezes, só chegam e só falam assim para a gente: poxa, eu só queria ser ouvido, eu só queria ser escutado. Era só isso. Porque ela, às vezes, já caminhou, ela já vagou por tantos lugares que ela foi totalmente negligenciada, que ela foi anulada, que ela chega ali, ela é acolhida, ela fica tão feliz. E com aquilo ali a gente começa a trabalhar, encaminhando essa pessoa para a rede, como eu falei com você. Tem algumas que abrem seus próprios negócios, fazem seus cursinhos, começam a sair desse ciclo.
se sentem estimuladas, às vezes, a voltar a estudar, fazem um planejamento familiar, porque entendem, né, que, às vezes, a questão de você, todos os dias, né, tá lidando com a questão da maternidade, um filho atrás do outro, às vezes muito jovem, isso, às vezes, você pode conseguir controlar. Essa semana mesmo que passou, a gente teve um caso de uma menina que foi encaminhada para a rede de saúde, colocou lá o chip, né, hoje ela está lá, né, fazendo o controle familiar dela, já está com vários sonhos, vários planejamentos. Fizemos um contato com a Secretaria de Educação, conseguimos uma vaga na creche, ela está fazendo um dos nossos cursos. Ela já é outra pessoa, ela entrou dentro do CRAS com um pensamento suicida, né, de que a vida dela tinha acabado, que ela não conseguia fazer nada, querendo que a gente arrumasse um lugar para colocar as crianças, porque ela queria ir embora, queria sumir. E hoje ela tem um pensamento totalmente modificado por isso, porque a gente está conseguindo reconstruir, através desse diálogo, através do serviço de convivência, do PAIF, a autoestima dessa pessoa, resgatando a cidadania dela, encaminhamos ela para tirar a documentação. Nós temos um setor chamado Registra Magé, tirou toda a documentação dela, sabe? Então, assim, você vê que até o modo dela falar, ela já consegue sorrir, ela andava cabisbaixa, infeliz. A gente está falando sobre isso porque a gente teve um estudo de caso essa semana sobre isso. Então, assim, você consegue resgatar a cidadania. É você dar perspectiva, esperança para a vida das pessoas. E isso não é construído com uma mão só. Não é eu, Flávia, assistente social, que eu também sou de formação, não é o técnico do CRAS. É uma construção coletiva, porque você conversa com o usuário, você ouve e você faz uma estratégia de vida para eles. Isso é um trabalho transformador. Isso é trabalhar resgate de cidadania e dignidade. Está respondido, maravilhoso, né? Vamos para a segunda pergunta, Walter, por favor. Perfeito, Antônio. A próxima pergunta, embora a doutora já tenha passado por esse tema, mas as pessoas elas perguntam assim mesmo, né? Quem é a pessoa? De onde que ela está falando? É de Magé, o Renato Vicente. Ele pergunta, secretária, de que forma a assistência social pode ajudar famílias a conquistarem mais autonomia e renda? Foi exatamente um pouquinho do que eu falei, né? Como eu falei, a gente não faz nada sozinho. O trabalho social, ele perpassa por todas as políticas públicas, né? Às vezes a gente vê uma pessoa em situação de rua, de vulnerabilidade, as pessoas falam assim, é uma questão social. É também, mas por trás daquilo ali você tem que entender aquele ser humano. O que levou aquela pessoa a estar naquela condição? Ninguém está na rua, né, porque quer. Atrás daquela situação ali tem uma história de vida que levou a ele estar naquela condição. Então, você tem que entender esse ser humano, tentar se despir de qualquer julgamento, porque eu acho que isso daí é uma coisa que afasta muito, muito os usuários das políticas públicas. São os pré-julgamentos, são os olhares discriminando a pessoa, rotulando as pessoas. Você tem que se despir disso tudo para você estar ali para acolher aquela demanda com um olhar sensível e trabalhar aquele ser humano. E dar a ela possibilidades para a vida dela. O que ela deseja? Quais são os sonhos dela? Ela não tem mais nenhum sonho, mas o que é possível? O que a gente pode, primeiro, ali para modificar a vida daquela pessoa? Às vezes a gente pega uma pessoa, como eu falei, ela só quer ser ouvida, às vezes. E ela é ouvida, ela é trabalhada, ela é encaminhada para a rede. Como eu te falei, a gente tem uns parceiros, né? A Secretaria de Trabalho e Renda tem sido um parceirão nosso. Eles têm um Cine ali, que vai desde a inscrição que a pessoa faz para ser um calceteiro, para calçar a rua, para ser pedreiro, como tem também para a pessoa que quer trabalhar na área administrativa, vai de acordo com o perfil de cada um. Tem também a área de saúde, porque eu falo, muitas pessoas vivem em situações de vulnerabilidade por conta de questão de doença, por conta de questão de dependência química. A gente tem aí um contato maravilhoso com a Secretaria de Saúde, que trabalha a questão do tratamento do CAPS-AD, né, para dependência química, álcool e drogas. A gente tem também a situação das pessoas que vivem em depressão, que hoje você vê que é um mal do século. Então, tudo isso é trabalhado em rede. Esse atendimento em rede faz toda a diferença. Por quê? Você fortalece essa pessoa, porque às vezes ela está precisando desse fortalecimento. Você ajuda ela, de repente, se ela não tem uma casa, com aluguel social. A gente tem um benefício do aluguel social. Ela está precisando de uma casa, ela está vivendo uma situação totalmente precária. Isso tudo você vai trabalhando, mas para isso é o que eu falo, é você conhecer o ser humano, você entender qual é a demanda dele
e, através disso, você traçar estratégias para poder realmente ajudar essa pessoa a sair daquela condição de vulnerabilidade extrema. Eu acho que se você não tiver essa humanidade, você também não tiver essa estratégia técnica, você não vai ter um resultado positivo. E, graças a Deus, a gente tem conseguido ter isso, porque estamos trabalhando sempre em rede. Perfeito. Secretário, está respondido, então. Vamos encerrar as perguntas, né? Porque o tempo está... Deixa eu ver, temos 40 minutos de programa. E quero entrar agora num quadro que é o nosso momento dinâmico, né? Que é o ping-pong. Uma frase ou uma palavra para as seguintes perguntas. Um desafio diário na gestão. Acho que é o fortalecimento, né, desses vínculos, né, e das políticas públicas, e a questão também da gestão de recursos, né, que a gente sabe que é muita demanda, né, o cobertor é curto, mas eu acho que Magé tem tirado leite de pedra. Acho que a gestão está de parabéns, porque é desafiador, mas a gente tem realmente lutado para mudar essa realidade. Uma marca que você quer deixar na assistência social de Magé? Olha, acho que a gente já tem deixado, né, que é a questão da mudança dessa política pública de assistencialismo para assistência como garantia de direitos, como busca de resultados, como resgate de cidadania para as pessoas. O maior ativo, riqueza do povo magense? É um povo muito acolhedor, é um povo muito trabalhador também, e um povo que realmente você vê que são pessoas que não desistem, né? Estão sempre lutando para superar realmente as suas fragilidades, as suas dores. Então, eu vejo um povo muito acolhedor, o povo de Magé. Uma referência ou inspiração na sua trajetória? Se eu vou falar, né? Tem muita gente que me inspirou, né, minha vida toda, né? Mas eu acho que pessoal, assim, é minha mãe, né? Minha mãe partiu, né? Como é que é o nome dela? Marlene. Marlene. Pessoa assim que eu tenho muita referência de tudo. Minha mãe, ela tinha pouco estudo, mas ela tinha uma ética e um conhecimento de vida que eu acho que faculdade nenhuma no mundo me daria. Então, muita coisa que eu trago dela, das raízes que ela deixou em mim. É uma pessoa que me inspira muito até hoje em tudo que eu faço. Para a senhora, o que significa conexão e negócios? Conexão e negócios, para mim, é essencial, né? Que conexões é isso aqui que a gente está fazendo, né? É a gente falar realmente sobre política pública, é falar sobre política partidária, mas a gente sem perder realmente o feeling, né, do negócio, né? Eu acho que quando você tem realmente clareza do que você faz, transparência do que você faz, você atrai investimentos, você atrai pessoas que querem realmente investir dentro do potencial que você apresenta para ela. Então, eu acho que quando você tem um trabalho palpável, um trabalho verdadeiro e transparente, conexão e negócio, eu acho que se une, e o crescimento é voltado realmente para a população, para o bem-estar público, para a cidade. Acho que tudo melhora. Um trabalho bem feito, o que eu sempre falo, não há melhor política do que um trabalho transparente e bem realizado. Doutora Flávia Gomes, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Conexão em Negócios e ver a assistência social, os direitos humanos, né, sendo tratados com técnica, governança jurídica e visão de futuro é inspirador para qualquer gestor, seja do setor público ou privado. Muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo trabalho de Magé. Agora, eu deixo assim, né, o microfone aberto para as suas considerações finais. Quero agradecer demais a Conexão em Negócios, hoje esse podcast maravilhoso que me convidou para estar aqui hoje. Foi só um gostinho, né? Porque, como o Antônio mesmo sabe, é um assunto inesgotável, né? A gente tem aí assunto que para mais de metro aí, para mais de semanas, mas foi um momento muito especial. Fico muito lisonjeada de estar aqui hoje. Espero que eu consiga, né, que tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que é a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé. Agradecer o convite do Antônio, agradecer à Prefeitura de Magé, na figura da nossa prefeita, de todas as pessoas que acreditam no trabalho da assistência social e, principalmente, aquela equipe de assistência social de Magé e Direitos Humanos, que é uma equipe maravilhosa. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou em mais esse episódio, o meu muito obrigado. Lembre-se, o desenvolvimento econômico sustentável só acontece quando caminha de mãos dadas com a dignidade humana e a eficiência de gestão.
Nós nos vemos aqui no próximo episódio do podcast Conexões e Negócios. Até lá!